Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje, você vai ver uma reportagem sobre a decisão judicial que acatou o pedido do Ministério Público e determinou que a CAGEPA adote medidas para resolver o problema do desabastecimento de água e da cobrança de tarifas em Mamanguape. Também vai ver matéria sobre o termo de ajustamento de conduta sobre a Festa das Neves 2019 em João Pessoa e sobre a eleição para a formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça para os próximos 2 anos. No estúdio, vamos ver uma roda de conversa com as 4 promotoras de justiça que coordenaram o projeto do Ministério Público criado para garantir que crianças e adolescentes tenham o nome do pai no registro de nascimento. Elas vão falar dos desafios e sobre o sucesso desse trabalho, que resultou na criação do NUPAR, o Núcleo de Promoção da Paternidade. Então fique com a gente, o MPTV está no ar. Moradores do município de Mamanguape procuraram a Promotoria de Justiça para reclamar de um problema grave que vem sofrendo há muito tempo: o desabastecimento de água. A seguir, você vai ver que medidas foram adotadas pelo Ministério Público sobre esse assunto. É abrindo as torneiras da sua casa que seu Manuel prova para a nossa equipe que quase nunca vê o serviço de abastecimento de água funcionando como deveria. Chega de noite, mas alguma vez pediram que chega, no final de semana não tem mais nada. Aí deixa um bardinho embaixo, sabe, aí vem a zoada, aí a mulher vê, escuta, a gente pega. Tá chegando água, aí ela avisa, era menina, né, Dalida? Tá chegando água, Marilene. Assim como seu Manuel, outros moradores da rua Felisbela Suzana dos Prazeres, localizada na cidade de Mamanguape, enfrentam a falta de água nas torneiras. Dona Maria José explica a dificuldade que enfrenta no dia a dia. Como eu fui acometida de câncer, meu esposo está amputado e tem meu filho que também está especial, está com problema com estresse, que tentando sempre suicídio. Aí eu consegui comprar aquela caixa, aí botei uma bombinha, ligo para lá, abastece dentro de casa. Dentro de casa tem. Mas quando a pipa dá problema, a gente fica sem água. Mesmo com o consumo abaixo do mínimo estabelecido, ainda assim, os moradores da rua, que fica localizada na parte alta da cidade, têm que pagar a taxa mínima de R$ 38. Por isso, resolveram se juntar e procurar o Ministério Público da Paraíba, que ajuizou uma ação civil pública contra a Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, a CAGEPA. O pessoal da rua Felisbela Suzana dos Prazeres já vinha reclamando de que não tinha um abastecimento regular de água nas suas torneiras, né? E que às vezes passavam meses sem ter. Elas continuam pagando a taxa, pelo menos a taxa mínima cobrada pela CAGEPA, sem nenhum tipo de serviço prestado ao contento, fizeram um abaixo-assinado. E a gente conversou bastante aqui sobre o assunto, eu fiz a oitiva desse pessoal, eles explicando o que estavam sofrendo com essa falta de abastecimento, né? E quando tem um abastecimento, ela é uma forma assim, irregular, não se sabe quando é que vai ter água, quando não vai ter, quantas horas vão ter, às vezes vem, passa só 4 horas. E a gente tinha que dar uma solução. Nós instamos a CAGEPA para se posicionar a respeito, convidamos em algumas oportunidades, várias oportunidades para se fazer presente algum representante e nunca ninguém veio. Por ofício, eles informaram que não tinham o que fazer para solucionar o problema dessa rua. Não tive outra saída do que entrar com a ação civil pública, de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para que a CAGEPA suspendesse a cobrança, até regularizar a situação. E quando voltar a abastecer, só cobre proporcionalmente aos dias realmente, né, que foi dado aos consumidores, né, a água. No dia 2 de julho, a juíza que analisou o caso deu seu parecer sobre a ação. Pedi que em 160 dias a CAGEPA regularizasse a situação para o abastecimento ser diário e contínuo, né? E a juíza deferiu. Nos dias que não forem abastecidos, até a fim desse prazo, né, dos 160 dias, os dias que não tiver água nessa rua, que a CAGEPA forneça carros-pipas com água tratada para esse pessoal. Na verificação aqui da liminar, quando eu peço
aplicação de multa pelo descumprimento, eu não especifico o valor, porque um valor tem que ser um valor proporcional e razoável. E o juízo sempre é que fica a cargo dele especificar. No ponto E da decisão, a juíza disse dessa forma: deferiu e diz: suspensão, determina a suspensão da cobrança da taxa mínima de consumo nas residências referidas e ou a cobrança proporcional, quando não houver abastecimento regular de águas nas residências referidas no ponto A, sobre pena de aplicação de uma multa diária de R$ 5.000, limitadas ao dobro do valor do serviço, além das demais medidas de ordem legal cabíveis na espécie. Então, ou seja, ela determinou que, a partir do momento que eles não estão fornecendo essa água regularmente, ou seja, o serviço que é contratado com a CAGEP, suspenda a cobrança da taxa. E quando volte a abastecer, se não for regular, que faça isso de forma proporcional. Se a CAGEPA não cumprir, vai ter essa multa de R$ 5.000. O direcionamento dessa multa, ele não vai para os consumidores. Essa multa vai para o fundo inclusive do Ministério Público. Enquanto isso, Dona Maria vai juntando água do jeito que pode. Minha filha, a gente se aproveita assim, quando a pipa vem para cozinhar, para tomar banho, para tudo. E quando chove, pega água para lavar roupa, para tomar banho. A promotora de justiça, Carmen Perazzo, explica ainda que outros moradores que estiverem enfrentando o mesmo problema podem procurar o Ministério Público da Paraíba para solicitar ajuda. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre a eleição para a formação da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público da Paraíba e sobre o TAC celebrado com a Prefeitura de João Pessoa para proteger o patrimônio histórico durante a realização da Festa das Neves. Não saia daí!